Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, Carlos Eduardo da Atlantis do Profim, e eu tô aqui com o Herculano. Tudo bem, Herculano? Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Então estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de conteúdos, conteúdos de gestão financeira, procurando ajudar aí os empreendedores e as empreendedoras a tocarem seus negócios. E esse vídeo é mais um vídeo da nossa série sobre crédito. Nós já tivemos a oportunidade de falar em 5 vídeos, onde nós já falamos dos elementos do crédito, das fontes de crédito, das garantias, do custo com operações de crédito e das finalidades do crédito. Então, esses vídeos eles acabam sendo um alicerce para o assunto que a gente vai passar a falar a partir de agora, certo? E a partir de agora a gente vai falar de um tema muito importante, que são os 5 passos para você conseguir crédito. Nós construímos 5 passos com base em anos de trabalho, de experiência, ajudando empresas a conseguir tomar crédito. E esses 5 passos eles são praticamente infalíveis para você conseguir tomar o seu crédito. Mesmo que você tenha restritivo ou que você não trabalhe com garantias, tem uma série de estratégias aí, macetes que a gente vai te passar ao longo desses vídeos. A gente não vai conseguir te passar todos, obviamente, porque senão seriam muitas horas de vídeo, né? Não teria nem como hospedar toda essa quantidade de vídeos, mas a gente vai te passar aqui as melhores, né? As mais interessantes para você colocar em prática e conseguir dar um suporte aí para o seu negócio, conseguir oxigenar ele nesse momento, né, de crise que todos nós vivemos, né? E conseguir arrumar o seu direcionamento, ok? Então, Herculano, fala para mim quais são os 5 passos. A gente vai começar com o primeiro passo nesse vídeo. A gente vai fazer um passo por vídeo, ok? Mas e nesse vídeo nós já vamos falar do primeiro. Então, não me fala todos, não. Me fala só do primeiro passo. Qual o primeiro passo para eu conseguir tomar crédito? Primeiro passo é coletar e preparar as informações, ou seja, treinar bem antes de ir solicitar o crédito, se preparar, cuidar da dieta mental, da condição física. Então é se preparar, é como se fosse um atleta, se preparar bem para tomar o crédito. Esse é o primeiro passo, antes de sair pedindo crédito. Tá, e uma coisa então. Aqui a gente tem que dar um aviso importante para o pessoal que está assistindo a gente. Geralmente, quando as pessoas ouvem falar que o vídeo se refere à preparação, a treinamento, geralmente elas pulam o vídeo. Tá? E o aviso que eu queria deixar para vocês aqui é não pulem esse vídeo de forma alguma. Tá? Porque nesse vídeo é onde nós vamos falar da parte mais importante, que é a parte onde você vai se estruturar para ir conversar com os bancos. Seja um banco onde você já tem relacionamento ou o que você vai construir o relacionamento. E se você pular essa etapa, você vai ter que voltar e fazer isso quando você já estiver em relacionamento com eles. E aí vai ficar vai ficar muito conturbado para você, vai ficar corrido, você vai ter que dar atenção para eles e correr atrás das informações. E isso vai atrasar o seu processo. Então, se você seguir o passo a passo que a gente informar para vocês aqui, você vai ver que o processo ele vai fluir de uma forma muito melhor, ok? E as suas chances de conseguir o crédito também são maiores, porque a gente construiu esse processo depois de muito aprendizado, de muita experiência, ajudando outros clientes a tomarem crédito, ok? Então, se você seguir essa metodologia, as suas chances de conseguir o crédito são muito altas, ok? Então é isso, Herculano. Dado o aviso inicial, vamos em frente. Tá bom. O primeiro passo, a gente fatiou ele em etapas, né? E cada etapa nas suas subetapas, para ficar mais fácil o entendimento. A primeira etapa para cumprir o passo 1 é definir a estrutura dessa operação, ou seja, caracterizar bem esse crédito que você está pensando em tomar e
conviver com ele, para ele estar bem consolidado com você. E como é que a gente caracteriza um crédito, né? Primeira coisa, vamos definir o valor do crédito pretendido, ou seja, o valor que será liberado na sua conta. Prestar atenção, tem que ser o valor que vai na conta. Não vale, depois que botou o valor na conta, debitar outros valores ali. Não pode, tem que ser o valor líquido que vai ficar líquido na sua conta. Então, pense sempre assim. Não vale, acreditou 10 na conta e tirou 1.000 para determinada taxa ou determinado seguro. Não pode, aí distorce. A segunda subetapa. Para qual a finalidade que será o crédito? Como que ele será aplicado? A gente já viu lá todos a necessidade de ter uma finalidade bem determinada. E pode ter mais de uma finalidade. Não tem problema, mas tem que falar, né? A outra subetapa, o prazo para pagamento do crédito. Você tem que ter bem claro para você como é que você consegue pagar esse crédito para, na hora de estar tomando o crédito, você já está bem preparado e bem acostumado com isso para poder argumentar, né? Senão, você vai ser surpreendido. Tem que já ter esse valor bem consolidado com você. Até pode negociar depois prazo maior, um pouquinho menor, que não vai fazer diferença, mas é importante você ter a outra parte da informação, que é o seu prazo, né? Não é o prazo do banco, é o que você imagina para a sua operação. A outra subtarefa é o valor máximo da parcela mensal a ser paga, que caiba no seu bolso, né? Se ela for um pouquinho maior, não acertar em cheio, mas um pouquinho maior, mas ela ainda assim cabe no seu bolso, tudo bem, vale, mas é melhor do que não ter nada. Se você não tem nada, você está no escuro, né? E aí fica complicado, inclusive, de você ajudar o gerente. Lembra que o gerente é seu amigo, ele tem que ajudar ele a te dar crédito, senão ele não vai conseguir te dar o crédito. A outra subetapa é a carência para pagamento da primeira parcela. Muito embora você vai pagar as receitas do banco, ele vai querer oferir desde do primeiro mês, porque ele já trabalhou por isso, ele já gastou, então ele precisa pegar essa receita dele. O que ele te dá carência normalmente é do principal, né? O principal até ele concorda que você deu o valor para ele um pouquinho mais na frente. E para você é importante, porque às vezes você não produziu o suficiente para pagar essa parcela cheia, né, com o principal e mais juros. A outra subetapa são as garantias que podem ser oferecidas e seguros que você possa contratar como forma de garantia, né? Tem lá uma da composição do custo efetivo, é o seguro. Veja lá se o seguro cobra seu crédito, mas tem que tomar, porque aquilo lá faz parte de uma garantia, né? Tá certo? E tanto é uma garantia que, normalmente, não é todos os bancos que têm seguradora, né? Os bancos menores não têm seguradora, eles têm uma parceria com a seguradora. Então, e por que eles vendem de outra seguradora só pela receita? Não, porque por trás, aquilo lá tem uma garantia também. É só você investigar que você saberá. Não ficar nervoso, estamos empurrando o seguro, não. Para que serve o seguro? Deixa eu ler aqui. Serve para isso. Contrate, faz parte, né? Te dá e para o banco também é uma garantia como se fosse uma garantia real, né? Tá bom? Então essa é a primeira etapa para a gente cumprir esse passo. Você quer comentar alguma coisa, Eduardo? Eu quero fazer só 3 observações. Uma em relação às garantias, né? Se você tiver condições de utilizar uma garantia, saiba que isso vai baratear bastante o custo do seu empréstimo, a taxa de juros vai ser consideravelmente menor. Então, estuda direitinho essa possibilidade. Não necessariamente precisa ser uma garantia de imóveis, né? Você pode ter outros tipos de garantia, ok? A questão a tríplice, valor de parcela, prazo e carência, ok? Então, avalia direitinho a questão de carência, porque a carência como o Herculano explicou agora há pouco, você ganha um prazo a mais para começar a devolver o principal para o banco. Mas você vai pagar juros sobre esse período. Então é um custo adicional que você vai ter. Então avalia direitinho se esse custo é necessário. Ok? A questão da parcela é se ela efetivamente vai caber no seu fluxo de caixa, vai caber no seu bolso para você não precisar fazer pagamentos com atraso e entrar numa situação de inadimplência. E o prazo, na verdade, ele é a consequência de tudo isso, né? Porque um prazo menor, uma parcela maior.
um prazo maior, uma parcela menor. Então você tem que analisar essa tríplice, essa combinação desses três fatores. E a terceira observação é com relação ao valor pretendido que você vai receber em conta, ok? Então é importante você fazer uma análise bem criteriosa do quanto de dinheiro que você vai precisar de fato, para você não tomar dinheiro a menos e aí precisar de mais dinheiro no meio do caminho, porque isso vai ser mais complicado. E também você não tomar muito dinheiro para ficar com um dinheiro aplicado, rendendo um valor bem menor do que você está pagando por esse dinheiro. Você está tendo um custo adicional, ok? Então, faz a sua projeção, tira um pouco para mais, de fato, com uma margem de segurança, mas não muito para mais, ok? Então, só esses toques que eu queria dar em relação a essa projeção, esse planejamento, porque como nós estamos aqui na parte de desenhar tudo o que nós vamos, todo o resto vai ser consequência disso. Então, esse primeiro passo precisa ser bem dado. Ok? Então seria isso, Herculano. É contigo agora. Tá bom, eu só queria fazer um parênteses aí, eu acabei não falando. Se você tiver a oportunidade de receber o crédito também parcelado, dependendo da finalidade, às vezes você não precisa pegar ele todo e já deixar ele guardar na tua conta e pagar juros desde o início, se ele pode ser parcelado. Tipo crédito para investimentos, para reformas que são um pouco mais longos, tem uma forma de liberação dos seus créditos. Então, vai pegando conforme você vai necessitando deles, tá bom? Vamos para a segunda etapa? Então, a parte 2 é definir a lista de oportunidades que podem ser oferecidas para banco. Vamos fazer um parênteses aqui, vamos explicar. Banco é um concessionário do governo, então ele não pode dar operação pedindo uma reciprocidade em troca. Então os bancos, o Banco Central vigia muito isso, desde antigamente. Então, os bancos não falam sobre reciprocidade, os gerentes são muito cautelosos, mas a gente tem que estar ciente de que como é que uma empresa, um banco também é uma empresa como as nossas, e como é que ele vai trabalhar de graça? Ele precisa ter receita, né? E ele não vai viver só da receita do seu crédito que ele está te emprestando, ele tem outros serviços que você precisa, que ele se remunera por isso, né? E que normalmente nas nossas empreitadas por aí, os empresários não dão muita atenção, que é o que ele oferece, o que ele compra de serviço dos bancos, ou seja, o que ele oferece de receita para os bancos, que é o seu melhor ativo que ele tem na hora de negociar, para não ficar um pedinte, né? Toda vez que você pede já na partida, você perde, qualquer coisa você pede, você vai ouvir um não. Então, você sempre, em qualquer estágio, em qualquer situação, você tem que cansar o não, para depois receber o sim. Se você já fala direto o que você quer, acontece, vai receber um não. Nem não deveria ser um não, mas vai receber um não, que é mais confortável. É assim que o nosso cérebro trabalha, né? Então, vamos ver as oportunidades que podem ser oferecidas aos bancos e ser tratado com o mesmo rigor na etapa anterior que a gente viu, ou seja, tem que tratar elas bem. Contas correntes, né, que você tenha 1, 2, 3, volume dessas contas, quanto que ela movimenta por mês, para dar uma ideia de valorizar ela, para o gerente se interessar por ela, né? Poupança, se você tem poupança da empresa, da família, a sua, da pessoa física, que possam migrar para ajudar numa operação no futuro, né? Seguros que você tenha de incêndio do carro, seguro vida, etc., etc., também é interessante para os bancos. Ele entende de que você toma seus cuidados, né? O outro, as maquininhas de cartão, né? Tem várias maquininhas hoje no mercado aí que podem ser concentradas, distribuídas, né? Os boletos de cobrança, se você usa, pagamento dos seus funcionários, dos seus terceiros, que você chama de folha de pagamento, isso também é importante para o banco. Antecipação de recebíveis,
que é um crédito que ele já vai te dar, porque a garantia está associada a um recebimento garantido. Então, esse aí praticamente não tem esforço, ele já faz parte de um produto commodity do banco, né? De te fornecer, de antecipar os recebíveis que você recebe a prazo no cartão. Aplicações financeiras, se você tem. Nesse primeiro relacionamento não é recomendável, né? Você já mexer com todos esses ativos para o outro lado, que são seus ativos, mas só para a gente elencar eles, né? A gente vai oferecendo para o banco por partes também, né? Os empréstimos que você tenha. Mas eu não vou contar que eu tenho empréstimo no banco, ele já sabe. Então, levanta todos para você falar abertamente com o seu gerente sobre essas oportunidades que você pode levar para ele. Porque um empréstimo pode ser portado, ele pode ser tirado de um banco. Os bancos chamam assim, tu tem empréstimo que eu quero comprar? No fundo, ele quer pegar. Se você está lá com o outro, ele quer aquela receita do outro para ele, né? Porque não importa se bem ou mal, você está pagando uma receita para o banco. Ele quer essa receita para ele, tirar lá do outro, né? Então, isso também é uma dessas moedas de troca. Cartões, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Cartões corporativos. Enfim, outros que nós chamamos aqui de oportunidades que a gente não tenha lembrado e que também são importantes para na hora de você for pedir crédito, você ter essas moedas na sua mochila para poder discutir com o gerente. Tá bom? Algum comentário, Eduardo? Sim, essa parte é bem interessante mesmo, é a tua favorita e eu acho ela bem interessante também. Por quê? Por que essa parte é tão interessante? Porque, vejam bem, o banco, ele é uma empresa, ele é um negócio como o meu, como o seu, como qualquer outro negócio. Por quê? Ele precisa de cliente e ele precisa de receita. Ok? Só que o banco ele tem uma particularidade. Ele precisa administrar o risco. Por quê? Porque a forma com que ele ganha dinheiro, que é uma das formas com que ele ganha dinheiro, é dando crédito. E essa forma de ganhar dinheiro, existe o risco dele não receber. Então ele é muito cauteloso por causa disso. E por isso tantas exigências na hora de dar crédito. Só que tirando esse fator à parte, ele é um negócio como qualquer outro. Então ele precisa vender, ele precisa fazer dinheiro, ele precisa de clientes como eu, como você, ele precisa de nós. Então o que acontece? É importante aqui a gente entender um pouquinho do como que o banco ganha esse dinheiro, para a gente poder fazer negócios com o banco e não ir procurar o banco numa situação de submissão, e sim fazer uma relação de troca. Igual a gente fornece nossos serviços, nossos produtos para os nossos clientes, e numa relação de troca justa e honesta. Então, esses produtos aqui, que estão elencados, que o Herculano citou, eles são nada mais, nada menos do que as formas com que o banco ganha dinheiro com nós, clientes deles, né? Quando você deixa um dinheiro parado lá na sua conta, você pode não saber, mas ele ganha dinheiro com isso. Né? Ele pega o seu dinheiro e ele aplica o seu dinheiro. Ele não te paga nada por isso, mas ele ganha uma rentabilidade com o seu dinheiro. Quando você antecipa um recebível de cartão de crédito, idem, ele está te antecipando esse dinheiro, ele está cobrando uma taxa de desconto de você. Esse é um juros que ele ganha por antecipar isso para você. Ok? E assim sucessivamente. Eu não vou citar todos os exemplos aqui. Até quando você aplica dinheiro no banco, ele ganha. Por quê? Porque você aplica dinheiro no banco por uma taxa X e ele empresta esse mesmo dinheiro por uma taxa de 3x, 4x para outras empresas e outras pessoas. Então, o banco ganha dinheiro dessa forma, usando o seu dinheiro como mercadoria, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de todo mundo como mercadoria, para fazer essas trocas com outras empresas, outras pessoas, entendeu? Então, no momento que você compreende isso, você sabe que você também tem algo de valor para oferecer para o banco. Então, por isso é tão importante você fazer a lição de casa, capturar tudo que você tem de produtos financeiros que você usa, mesmo que não seja com o banco onde você está interessado em tomar crédito. Seguros, se você contrata seguros à parte, então relaciona todos os tipos de seguro que você compra, todos os lugares onde você tem conta corrente, entendeu?
capitalização, tudo que você tem, poupança, porque tudo isso é o seu poder de consumidor, o seu poder de troca com o banco. Então, você fazendo um bom levantamento disso, você até vai poder usar melhor isso a seu favor, porque às vezes você tem um seguro contratado num estabelecimento, mas você não consegue alavancar nenhum outro benefício para você. E às vezes esse seguro que está lá, você comprou um seguro, tal, você consegue alavancar ele trazendo para uma negociação em que você vai conseguir uma taxa melhor, você vai conseguir a liberação de um valor que é importante para você. Então, presta atenção nisso, essa segunda parte, tanto essa como a primeira, elas são importantíssimas e digamos assim, é onde você ganha musculatura para as outras etapas, que é onde você vai começar o seu relacionamento com essas empresas, com os bancos, financeiras, enfim. Ok? Então, era esse meu recado, Herculano. Tá bom? Vamos para a terceira etapa do nosso primeiro passo. A terceira etapa do nosso passo 1. Coletar informações cadastrais da empresa e dos sócios. Todos os sócios envolvidos. E até formar um grupo econômico, né? A primeira informação anormalmente utilizada, que é o Bureau da Serasa. Então, ter acesso a essas informações. Você pode ter esses acessos se você entrar no site da Serasa ou via outras fontes, como o seu contador, você pode retirar essas informações. Logicamente, dando uma procuração para ele vai tirar essas informações para você. Como é que está a empresa e como é que está o sócio. O outro banco de informações é o cadastro de crédito, de informações de crédito do Banco Central. Você pode tirar isso entrando no site do Banco Central para você conhecer como é que está a sua vida de crédito. Um parênteses aqui. Qual é a diferença do Banco Central para o Serasa? O Serasa só consta nesse banco de dados quando existe inadimplência, ou seja, você não pagou, né? Aquela dívida tem aberto e está vencida e não pagou. Então aí ela consta no Serasa. Aí você consegue ir lá, se você negociou com o seu credor, não importa em que condições, mas você negociou, pagou, ela sai do banco de dados. Outra coisa, ela é perecível, depois de 5 anos ela não existe mais. Juridicamente, você não pode mais acionar essa dívida, ninguém pode te acionar, e caduca a dívida? Não, a dívida não caduca nunca. O que você não pode é ter banco de dados dessa dívida depois de 5 anos e se executar judicialmente por essa dívida. Depois de 5 anos, é nesse aspecto que ela caduca, mas a dívida continua, né? As empresas de cobrança vão continuar lá te cobrando lá. Então, essas informações lá que são usadas para crédito. E no cadastro do Banco Central, ele é para sempre. É perpétuo. Então, se você tomou crédito, está lá no cadastro. Então lá está o vencido, o já pago, o a vencer, está toda a sua vida, em todos os bancos alimentam esse cadastro único. Então o banco entra lá e faz o seu cadastramento. Quando você abre uma conta ou recadastra sua conta corrente, eles pegaram a autorização para ter acesso. Então os bancos têm a sua autorização para ter acesso ao cadastro do Banco Central, porque só pode ter acesso quem tem autorização do cliente. Quando nós formos falar em outras oportunidades sobre dívidas, nós vamos entrar detalhadamente em cada um desses birôs para você entender como é que eles funcionam e poder contornar se for necessário, né? Tá certo? Essa é a terceira etapa. Nós não vamos valorizar muito esses 2 birôs, porque aqui você está tomando crédito. O que está lá, não adianta, não tem como. O que você pode tratar identificou esses aspectos, a gente começar a tratar cada um deles, né? Se tiver dívida é mais fácil, a gente já vamos tentar resolver. O que está travando no Banco Central? Depois a gente vai tentar ver como é que a gente pode ir tratando esses aspectos aí. Mas durante o relacionamento a gente vai tratando isso. Isso é só para você não ser surpreendido, né? O gerente fala lá e você fica vermelho e chateado que ele diz que você tem uma dívida em aberto. Ter dívida não é crime. Então, é muito melhor você já
já ter todas as suas informações, realmente eu sei, ó, isso aqui aconteceu isso, pá, tal, né? Nas conversas já é outro tipo, você não passa pelo constrangimento, você já está preparado, você já sabe, né? Então, essas informações é importante, não deixar o seu gerente te surpreender com algo, ele pode até surpreender com coisas que você não saiba, mas aí você vai atrás e a gente vai ter a informação do que aconteceu, tá bom? Essa aí é a terceira etapa, é ver a sua vida cadastral em questão de crédito no mercado, e é nesses dois, no Serasa ou no Banco Central. A quarta etapa é definir a lista de potenciais fontes de crédito. Herculano. Já foi. Pois não. Deixa eu falar um pouquinho dessa terceira, que eu lembrei algumas coisas interessantes para compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente. Sim, sobre a etapa 3, o que eu gostaria de falar é o seguinte. Nós vamos produzir um material super completo falando sobre gestão de dívidas e como que você deve se comportar em relação a esses birôs de crédito, essa questão de dívidas vencidas, ok? Mas nesse ponto aqui em que a gente está falando de preparação para você tomar crédito, o importante que você tem que saber é o seguinte. Primeiro, é não deixar de cumprir essa etapa, tá? Para você não ser pego de surpresa lá pelo seu gerente, como o Herculano falou agora há pouco, certo? E a segundo ponto é o seguinte, para você traçar uma estratégia, de como que você vai lidar com esse restritivo, tá? E não cair naquela cilada de, você vai lá, consulta, vê que tem um restritivo, que tem uma dívida vencida, e você já desiste do crédito. Não faça isso. Por quê? Porque existem caminhos para você seguir, em que você não, mesmo com um restritivo, você pode montar uma defesa, certo? E se você já chegar preparado para conversar com o seu gerente, tendo essa defesa já construída de alguma forma, você vai passar muito mais confiança e ele sentindo essa confiança, ele vai te defender muito melhor lá dentro do banco. Porque o gerente do banco, na verdade, ele é o teu advogado lá dentro. Então ele vai defender você no comitê de crédito, ele vai fundamentar por que o banco deve te oferecer o crédito, e se você passar essa segurança para ele, vai ser muito melhor. Então, mesmo você tendo qualquer tipo de restritivo, não desista e comece a construir uma estratégia para você tratar esse problema, ok? Então era isso em relação a essa terceira etapa, ok? Então é isso, Herculano. Bom, a quarta etapa do passo 1 é definir a lista das potenciais fontes de crédito. A nossa dica é prioriza 5 fontes. Vamos falar um pouco dessas fontes. Nas 5 primeiras fontes, necessariamente precisam estar os seus bancos atuais de relacionamento. Não deixe ele fora. Se for um, se for 2, se for 3, tem que estar dentro dessa etapa. Não importa o volume de dinheiro que esteja dentro. Importa se você já tem relacionamento com eles, tá? Então precisa fazer essa parte para não traí-los. Isso é muito, muito importante. De você ter uma consideração com eles. Eles até hoje você trabalhou com eles. Esta lista, normalmente, o mercado ela não é muito divulgada, né? O mercado não conhece muito, porque tem várias opções ali que agora que eles estão se tornando mais efetivos no mercado. Por exemplo, as cooperativas vieram muito fortes, agora os bancos digitais vieram muito fortes, e a gente está muito acostumado com a nossa agência bancária do nosso bairro, né? Da nossa cidade. Então isso hoje já extrapolou. Hoje você estiver no Rio Grande do Sul, você pode tomar crédito em São Paulo, ou vice-versa, né? Ou no Amazonas, não importa onde você está. Você entrar em contato com o agente de crédito, ele vai te dar crédito, obedecendo lá as regras deles, né? Então, isso aí é uma revolução, e tem que também ser considerado. Então, nesta lista, considere os seus parceiros atuais, né, para não traí-los. Vamos conversar com eles, vamos retomar, conforme a gente vai expor na sequência depois. E inclua aí mais 2 ou 3, eu não sei quantos vão ser novos, né? Mas os 5, eu trabalho com 5. Eu acredito que não, mas vamos supor que tenha 5. Então a primeira etapa é dos 5 que você já se relaciona. Depois vai para os outros 5, né? Tá bom? Importante experimentar os novos, né?
pela uma ordem talvez de prioridade, por exemplo, as cooperativas que chegaram fortes, os bancos digitais, vão incluindo eles nas primeiras etapas, para você começar a formar um vasto vocabulário de procura de crédito, porque você vai ouvir outras abordagens, outras formas de como é que vem em crédito. Imagina você falar com um banco que a especialidade dele é dar crédito. Toda a argumentação dele, ele não tem lá aquele conjunto de produtos para oferecer, não tem seguradora, não tem nada, mas ele tem aí uma boa oferta de crédito. Ele pode até não ter linha, mas isso vai enriquecer muito o seu vocabulário de você conhecer essas novas fontes de onde você possa buscar crédito. Lembre que não é você vai buscar crédito uma vez e acabou. Não, a vida continua. Quantas outras vezes vão precisar? Você nunca mais vai ser o mesmo depois. Você vai saber que as mesmas oportunidades que tem aí com as novas fontes que vão entrando no mercado, cada vez mais os digitais estão entrando, né? Cada vez menos a gente está indo numa agência bancária, tá certo? Então, e a gente experimentar esse novo e colocar eles no jogo, né? Para a gente ir consumindo essa alocação de crédito com outras alternativas, né? Também não vamos jogar fora os grandes bancos que nos ajudaram até hoje, a gente traí-los, não. Isso aqui é uma competição saudável, honesta. Quem tiver o melhor custo efetivo total, o que vai levar o crédito. E assim, a livre concorrência, isso não é um monopólio dos bancos, né? Hoje está bastante aberto. Vocês devem ter recebido aí, há uns vídeos atrás, uma lista com mais de 90 fontes de crédito. E tem um pouco mais, porque a gente não esgotou toda a relação, né? A gente incluiu nessa relação os que mais a gente tem contato nos últimos tempos, mas tem muitos outros que também são importantes. Se você souber, inclua na relação outros importantes, né? E se tiver algum importante que a gente não incluiu e você acha que é bom para outros amigos, mande um vídeo, uma mensagem para o Profinho e para Atlantis, para a gente incluir na nossa lista, né? E passar para as pessoas também usufruir dessa etapa aí. Tudo bem? Quer fazer algum comentário, Eduardo? Sim. Bom, em relação à etapa 4, Herculano, o que eu queria complementar é o seguinte: como existem muitas opções de crédito no mercado, o que você poderia usar aí como um balizador também para você formar essa lista, além dos que você já tem em relacionamento, é você colocar no seu radar também os bancos digitais, como o Herculano já falou agora há pouco, e também cooperativas de crédito, tá? Que são empresas focadas em crédito produtivo e elas não necessariamente fazem parte das instituições reguladas pelo Banco Central, ok? Elas fazem toda a pesquisa, elas se comportam como um banco, apesar de não serem reguladas pelo Banco Central. E o ponto importante das cooperativas de crédito é que elas têm uma filosofia de crédito produtivo, tá? Então, tem um negócio que é focado em produção, em comércio, isso é uma linha de atuação que eles são muito, muito favoráveis, ok? Então, essas seriam as observações aí que eu daria para te ajudar na construção dessa lista, ok? Então, é isso com relação à quarta etapa. Agora, para a gente fechar, a gente está falando aqui do primeiro passo, né? Então, o primeiro passo ele foi composto por 4 etapas. A primeira etapa foi identificar o que você precisa, né? Quais são os elementos da operação que você precisa: valor, prazo, parcela, garantia, sem garantia, enfim, o que você precisa, o que é mais adequado para a sua situação. O segundo item é você levantar a sua moeda de troca, os produtos financeiros que você já consome, para você se preparar para a negociação com o banco. E por que negociação com o banco? Porque o banco ele é um fornecedor, como qualquer outro, como o seu fornecedor de mercadoria ou de matéria-prima. E tratando ele como um fornecedor e não como um tirano
que quer apenas ganhar dinheiro em cima de você, você vai conseguir construir relacionamentos produtivos com ele. Ok? Ele te fornece o capital, você emprega no seu negócio, que gera valor em cima desse capital, você devolve esse capital para ele e o ciclo se reinicia. E você começa a ter uma relação saudável com ele. No momento que você começa a utilizar também esses outros produtos financeiros que você já contrata normalmente, que você precisa deles para funcionar, ok? Então essa é a segunda etapa. A terceira etapa é olhar os seus restritivos e olhar a sua situação cadastral. Para você desistir? Não, para você se preparar e chegar confiante lá no teu gerente. E a quarta etapa é formar a tua lista, aproveitando o crescimento do mercado financeiro hoje, que hoje não necessariamente conta apenas com as 6 maiores instituições bancárias, mas existem muitas opções aí de crédito via cooperativas, via bancos digitais e financeiros, como eu já falei. Então, são essas as 4 etapas para você fazer uma boa preparação e ficar pronto para iniciar o relacionamento com as instituições, que é o que a gente vai ver nos próximos passos. Então é isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.